Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos então. Nós vamos iniciar o estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. E nós estamos no capítulo 5, O Poder do Amor. E lembrando aqui, fazendo um breve retrospecto, vocês desculpem, semana passada. Não, tá errado o banner lá, viu, Carmen? Tá errado o banner. É capítulo 5, tá? Poder do Amor. Se vocês se lembrarem, na semana passada a gente não fez, né? Semana passada tivemos palestra aí fora, então não foi possível estarmos aqui com vocês. Então a gente faz 2 semanas já que a gente não faz o estudo, só relembrando do Pedro e do Camilo, né? Daquele jovem que matou o Senhor que lhe dava emprego. Na verdade cuidou dele na infância, juventude, era como um pai, e o Pedro matou o Camilo, e o Camilo agora está obsediando Pedro. Então, o Caldeirado, junto com o André Luiz, eles estão cuidando desse caso, eles estão tentando desfazer essa obsessão, até porque se transformou num processo obsessivo. O Pedro está sofrendo a influência do Camilo, desse senhor que ele havia matado, né? Então ele está num processo muito grave de obsessão, tá? E o Caldeirado e o André Luiz estão tentando ajudar. E também agora se aproximou a irmã Cipriana, que é a mentora, a instrutora ali do próprio Caldeirado. Você vê que é um espírito até de maior elevação, inclusive, do que o Caldeirado, que é o instrutor do André Luiz, tá? E a irmã Cipriana está conversando com todo carinho com o Pedro, né, que é o assassino, que está encarnado ainda. E ela está agora, ela ajudou o Pedro ficou tocado, né, pelas palavras dela e tal. E agora ela vai ajudar o Camilo. Porque enquanto ela estava falando com o Pedro, o Camilo estava ali, inflexível, todo mundo estava emocionado ali com as palavras dela, e o Camilo estava ali de braços cruzados, empedernido, né? E agora ela vai falar com o Camilo, porque ela precisa ajudar os dois, né? Porque os dois são necessitados, né, pessoal? Os espíritos não têm privilégios, eles não têm preferências, eles ajudam aqueles que precisam, ajudam a todos, tá? Então, basta que nós tenhamos boa vontade, que nós nos abramos para a ajuda dos bons espíritos e eles nos ajudam, tá? Independente de credo, de religião, né? Independente se são pessoas boas ou más, no sentido assim, da condição em que nós nos encontramos, né? Então, os espíritos sempre nos ajudam. Então, continuando aqui, né? A emissária, que parecia não se dar conta de nossa presença, avançou para o verdugo, o Camilo. O verdugo é porque ele está sendo o obsessor nessa situação aqui. É lógico que ele foi assassinado. Então o primeiro verdugo aqui foi o próprio Pedro, né, que matou esse senhor. E agora o Camilo, né, que foi assassinado, ele está na condição de obsessor. Está subjugando o Pedro, né? Então, por isso que o André Luiz está chamando aqui de verdugo, né? Então, avançou para o verdugo, sustentando Pedro nos braços, como se ele for um filho doente. O perseguidor aguardou-a ereto e altivo, revelando-se insensível às palavras que nos haviam dominado os corações. A emissária, longe de intimidar-se, aproximou-se tocando-o quase falou humilde. Que fazes tu, Camilo? Cerrado à comiseração. Porque estava aquele momento de intensa vibração, de emotividade, o Camilo estava ali inflexível, né? Coração endurecido. Então, ela perguntou para ele, carregando nos braços o próprio Pedro, que estava adoentado, fora do corpo, né? E aí, carregando ele nos braços, chegou perto do Camilo e falou, o que você está fazendo, Camilo? Cerrado à comiseração, à impiedade, né?
O algoz, demonstrando incompreensível frieza, retorquiu cruel: que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar sem piedade? Né? Odiar, tornou Cipriana, sem se alterar. Sabes a significação de tal atitude? As vítimas inacessíveis ao perdão e ao entendimento só em ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, provocando horror e compaixão. Quanto se valem desse título para pôr de manifesto as monstruosidades que lhes povoam o ser? Então aqui a irmã Cipriana está falando para o Camilo que quanto se valem da posição de vítima, e aqui é uma coisa, gente, muito séria isso aqui, né? Quanto se valem da posição de vítima, se aproveitando da situação para colocar à mostra as monstruosidades que trazem no íntimo. Às vezes a pessoa, porque se foi vítima numa certa situação, numa dada situação, se sente no direito de fazer das maiores atrocidades com os outros. A gente vê muito isso com os obsessores, mas não só, muitas vezes nós também no nosso dia a dia agimos dessa forma também. Às vezes a gente acha que a condição de vítima nos promove a santos de uma hora para outra, e nós não somos santos. Nós somos vítimas hoje, mas no passado fomos algozes, e frequentemente nós estamos sofrendo hoje já como pagamento das dívidas que nós trazemos. Né? Vocês lembram? A gente às vezes fala assim, ó, a gente às vezes pede por justiça. Boa noite, Pati, boa noite, Rosana, Renata, Bom Ride, todos os nossos amigos estão chegando aí, Deoclésio, tá? Sejam todos bem-vindos. Quantas vezes a gente, se utilizando da posição de vítima, a gente dá largas à nossa impiedade, à nossa dureza, às vezes fazendo coisas horríveis, só porque fomos prejudicados. Né? Às vezes a gente acaba agindo pior do que aquele que nos prejudicou. Muitas vezes a gente conversa sobre isso com os espíritos obsessores, né? Nas reuniões mediúnicas, porque foram prejudicados, eles muitas vezes fazem as maiores atrocidades no plano espiritual. Mas qual é a vantagem de nós sermos piores do que aqueles que nos prejudicaram? Tem alguma vantagem? Não tem vantagem nenhuma, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Com a questão da vitimização, né? Quantos se aproveitam da hora de irreflexão de um amigo ignorante ou infeliz para encetar séculos de perseguição no inferno da ira? Né? Então, assim, é continuação, né, daquilo que a gente estava falando. Quantas vezes a gente aproveita a hora de irreflexão de uma pessoa? Às vezes a pessoa é uma pessoa boa, tal, mas tem um momento de irreflexão. Né? E nós, não sabendo perdoar, muitas vezes nos atiramos aí a séculos de perseguição por causa de um momento de irreflexão da pessoa. Né? Então, aqui é uma coisa interessante, porque às vezes nós trazemos conteúdos muito atrasados ainda dentro de nós, esperando uma oportunidade para nós manifestarmos esse conteúdo atrasado. E às vezes as pessoas, elas simplesmente nos dão a oportunidade de colocar para fora aqueles sentimentos atrasados que tem. Olha que interessante, não é? Vocês entendem? E eu ainda falo que é por causa, eu estou agindo assim por causa do que a pessoa fez para mim. Que a culpada é ela, eu estou assim por causa dela, porque ela quer não sei o quê. E na verdade não tem nada a ver com isso. Às vezes sim, o que a pessoa fez foi um estopim ali, foi uma faísca, mas que atirou fogo num material comburente que eu já trazia dentro de mim há muito tempo, que estava aguardando o momento de se expressar. Né? Então a gente aproveita até o erro do outro. Olha que coisa interessante, né? Como é que a gente pode olhar sob outra forma? A gente se aproveita do erro do outro para desabafar, para colocar para fora as coisas erradas que a gente tinha dentro da gente. E a gente ainda coloca a culpa no outro. Talvez eu estou agindo assim por causa do outro. Né?
A Diana, verdade, porque se sentir vítima pode soltar os cachorros, né? E ainda colocar a culpa no outro. Quer dizer que eu faço isso sem culpa ainda, né? Então isso serve para todos nós, né? Que trazemos ainda esses resquícios aí de necessidade, né? A condição de vítima, continua a irmã Cipriana, não te confere santidade. Olha aí, está falando justamente isso. Olha, a condição de vítima, Camilo, não faz de você um santo. Porque você sofreu, porque foi assassinado, não quer dizer, por exemplo, que você já pagou todos os seus débitos perante a justiça divina. Isso serve para nós também, né? Vales-te dela para semear na própria senda ruína e miséria, treva e destroços da condição de vítima, né? Você está usando a tua condição de vítima, você está levando muito longe essa condição de vítima. Você está aproveitando para gerar ruína, miséria, treva, a destruição, né? Sem dúvida, Pedro, sem dúvida, Pedro feriu-te em momento de insânia. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Sem dúvida, Pedro feriu-te em momento de insânia. Perdido de ilusão na mocidade turbulenta. No entanto, pai de família que foste, homem refletido e prudente, que aparentava ser, olha aí, homem refletido e prudente que aparentavas ser. Aqui na Terra a gente aparenta muita coisa, né? Não quer dizer que nós o sejamos de fato. Pessoal, nós não nos conhecemos, a verdade é essa. Nós não nos conhecemos. E nem os outros. A gente só se conhece ao longo do tempo. Quanto mais a gente vive, mais a gente vai se conhecendo. Por quê? Porque eu só me conheço quando me deparo com determinadas situações. Eu vou me conhecendo à medida em que eu vou me deparando a determinadas situações. Às vezes a gente se acha muito forte, mas quando a gente se depara com certas situações, aí que a gente vê o quão frágeis nós somos ainda. Não é, pessoal? Eu achava que eu dava conta de certa coisa. Quando eu venho a passar por aquilo, é que eu vou ver que, olha, eu ainda estou bem atrasado. Ainda estou bem necessitado, sou muito agressivo, sou muito ciumento, sou muito tudo, né? Depende da situação, depende do momento, né? Então, muitas vezes a gente aparenta uma coisa, mas ainda falta muito, né, Diana, dentro da gente. E é bom que a gente viva, é bom que a gente passe por essas experiências, é bom que a gente perceba o que falta ainda, porque é assim que a vida vai mostrando pra gente o que a gente ainda precisa desenvolver. É assim que a vida vai mostrando pra gente, são as experiências. Não é? Né, Renata? Às vezes é inconsciente, precisa vir à tona, isso mesmo. Isso mesmo. Eu não sei como é que é, eu não sei como eu reajo diante da miséria. Eu não sei como é que eu reajo diante da riqueza. Eu não sei como é que eu reajo diante de problemas afetivos. Eu não sei como é que eu reajo diante da morte. Eu não sei como é que eu reajo diante de várias situações, mas eu vou sabendo ao longo do tempo, conforme eu vá passando, conforme eu vou passando por essas situações. Por isso que a gente passa por várias situações na vida. É para a gente ir se testando, se avaliando, se percebendo e se melhorando, né? Não é? Então, o Jonas sabe tudo, no fundo não sei nada. É bem isso, por isso que o grande sábio, né, do passado, Sócrates, aí falava que só sei que nada sei, né? Que esse era sábio mesmo, porque não é? Porque ele já tinha chegado à conclusão que nada sabia, né? Que por mais que ele aprendesse, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que a gente não sabe nada. Não é? Então vamos continuar aqui. No entanto, pai de família que foste, homem refletido e prudente que aparentava ser,
não encontraste no espírito mínima réstia de piedade fraternal para desculpá-lo. Olha só, né? Quer dizer, você aparentava ser uma pessoa prudente, refletida, mas você não encontrou a mínima réstia de piedade fraternal para desculpá-lo. Né? Há 20 anos instilas em torno de ti a peçonha da víbora, o veneno, né, da víbora, na postura do famulento chacal. Gente, ela está falando isso, faz 20 anos que o Pedro matou o Camilo. Faz 20 anos que o Camilo está ali grudado com o Pedro, destruindo a saúde, o equilíbrio do Pedro. Vocês percebem como esses processos obsessivos são longos? Como que eles são lentos muitas vezes, né? São lentos, vão se construindo dia após dia. Né? O pensamento obsessivo, o pensamento do espírito que vai sendo aceito na nossa mente, a vontade do espírito que vai começando a dominar a nossa mente, porque nós vamos deixando, não precisávamos, né? Nós vamos abrindo brechas mentais, vamos fazendo tudo de forma exagerada, tudo de forma exagerada, né? Tudo de forma desequilibrada, e nós vamos aprofundando esse estado obsessivo, nutrindo pensamentos negativos, nutrindo atitudes negativas, sem cultivarmos o bem, que poderia nos privar da obsessão. Né? O cultivo do bem, de todas as formas possíveis, e nos preserva da obsessão. É como que um antídoto contra a obsessão. Caridade, prece, amor, né? A paz que a gente cultiva dentro da gente. Ah, mas Alexandre, mas o Pedro, ele matou. Como é que ele ia cultivar a paz? Como é que ele ia cultivar a oração se ele matou o Camilo? Pois é isso que os espíritos estão questionando aqui. Porque seria possível ele fazer isso. Se ele se arrependesse mesmo e começasse a orar pelo Camilo, começasse a buscar uma renovação de atitude, né, ele poderia também ajudar o Camilo, já que ele matou o Camilo, ele poderia ajudar o Camilo e se privar da obsessão. Ninguém tem que ficar obsediado, a gente só fica porque deixa. Entendeu? A gente só fica porque deixa, né? A Silvia, a cristalização dos sentimentos, né, e dos pensamentos, né, Silvia? Isso mesmo. Começa a gerar pensamentos estranhos, fixos, o monoideísmo, né? O pensamento único, monoideia, os pensamentos únicos, né, que vão predominando no nosso pensamento. Aqui no caso Pedro, ele só queria saber de trabalhar, só trabalhar, ganhar, né? Ele acabou destrambelhando a própria saúde de tanto trabalhar. Porque ele usou o trabalho como fuga. Ele usou o trabalho como fuga à lembrança do que aconteceu, da morte que ele causou, né? O assassinato aí. Ele usou o trabalho como fuga. Tá? Não precisava ser assim, né? Então são situações que mesmo a gente tendo errado, os espíritos querem muito que a gente avance, que a gente peça desculpa, que a gente tente se reequilibrar mesmo nessa vida. Ah, mas eu tenho que sofrer, Alexandre, eu tenho que sofrer porque eu fiz o mal, eu tenho que sofrer. Gente, nós não temos que ficar cultivando sofrimento. A vida vai nos dar as provas que nós precisarmos, as expiações que precisarmos, sem que nós precisemos ficar cultivando, tá? Nós não precisamos cultivar nada. Deus é que sabe o que eu preciso passar. Eu não preciso ficar atraindo mais necessidade do que... Eu já tenho problema de sobra, eu não tenho que ficar criando mais necessidade ainda. Se eu der conta daquelas do dia a dia que vão surgindo, não é, Silvia? Eu não preciso ficar criando mais coisa. Isso é masoquismo. Só porque a gente errou no passado, a gente vai ficar cultivando masoquismo? Não. Tá? Nós temos que querer o bem, a saúde, o equilíbrio, tá? E nós vamos pagar o nosso passado também, vamos saldar as dívidas de cabeça erguida, tá? A Jane, se fez o mal, tem que começar a fazer o bem. Perfeito, Jane. É simples assim. Fez o mal foi o motivo do remorso, da culpa, tá? Então agora começa a fazer o bem. Só isso.
né? Diga para si mesmo, olha, eu fiz o mal, eu errei feio, daqui para frente eu vou fazer o bem. Só vou fazer o bem agora. Tá? Pronto. A vida só precisa disso. A nossa consciência precisa disso. Uma outra decisão, né? Uma nova decisão. Tá? Ah, Maria, temos que pegar as rédeas da nossa vida, né? Não ficar no nosso piloto automático, né? Certo, isso mesmo. Tá? Então vamos continuar aqui. Podendo conquistar a láurea dos vencedores com o Cristo, preferiste o punhal da vingança, ombreando-te com os malfeitores endurecidos. Gente, cada frase disso aqui é uma coisa maravilhosa, né? Olha só, vamos analisar isso aqui. Podendo conquistar a láurea dos vencedores com o Cristo, como assim ele poderia, aqui no caso o Camilo, tá? Aquele que foi assassinado, como que ele poderia conquistar a láurea dos vencedores com Cristo? Gente, se ele morreu naquela época lá que o Pedro matou ele, se ele passou por essa situação, estava na programação dele, nessa idade, por volta dessa idade, que ele iria perder a vida dele. Era a justiça divina se cumprindo, gente. Alexandre, mas como assim a justiça divina se cumprindo em cima do assassinato? Que não. Aí que está o problema do Pedro. Porque o mal... Oi, Antonella, um beijão, seja bem-vinda. Balk também, todos que estão chegando, a Jane, todos que estão chegando. O mal há de vir, mas ai daquele por quem venha. O mal que nós fizemos no passado, nós vamos receber no presente. Então, o Pedro, ele teria a vida dele ceifada naquela época, mas não precisava ter sido pelas mãos do Pedro. O Camilo, né, teria sua vida ceifada, não precisava ter sido pelas mãos do Pedro. Não precisava ele ter feito o serviço. A justiça divina tem infinitas formas de se cumprir, sem que nós tenhamos que sujar as nossas mãos. A justiça divina não precisa de nós para se cumprir. Essa que é a questão, pessoal. Isso aqui é um ponto básico de qualquer doutrinação em reunião mediúnica. Porque o obsessor está lá obsediando, ele fala, mas ele me matou, ele tem que pagar, ele tem que pagar. E aí a gente fala justamente isso. Meu irmão, a justiça divina é perfeita. O que você sofreu, ele errou com você? Errou. Mas você estava pagando, você estava quitando débitos do passado. Infelizmente, ele, fazendo você sofrer, ele abriu um novo débito para ele. Aqui no caso, o Pedro, que matou o Camilo, ele abriu um débito para ele agora. Né? Ele abriu um débito. O Camilo poderia ter saído vitorioso. Vocês entenderam agora? Por quê? Porque quando ele foi assassinado, ele estava certamente pagando alguma coisa. Se ele tivesse perdoado, se ele tivesse compreendido, ele teria quitado a dívida dele, estaria bem. Na condição de vítima, de fato, né, desse assassinato, que ele foi uma vítima de um assassinato, mas ele estaria bem com a justiça divina. Só que ele não preferiu essa posição, ele preferiu ficar obsediando o Pedro, né? Então, ele poderia ter sido um vencedor com o Cristo e resolveu, né, a vingança com os malfeitores endurecidos. Olha a diferença, né, pessoal? Por isso que sempre nós temos duas alternativas perante a vida. Ou nós reagimos bem diante das situações, ou nós reagimos mal diante das situações, não é? Não importa que a gente fale assim, mas a pessoa que errou, Alexandre, a pessoa que foi culpada foi. Você está certo, a pessoa errou, ela foi culpada. Mas o que vai adiantar você ficar querendo se vingar? O que vai adiantar você querer o mal dela? Se ela já te prejudicou, por que você vai se prejudicar agora?
Então a gente sempre tem, né, pessoal, essas duas posições aí. Ou a gente vai para o lado do self, né, o lado do eu divino, que sempre vai propor atitudes amorosas, né, uma compreensão amorosa, ou a gente vai para o lado do ego. Vai ver com quem está falando, vai ver o que, né, vai tirar satisfação, vai querer brigar. Essa é coisa do ego, né? Vocês entenderam? E o self vai sempre falar, não, coitado, ele não sabia o que ele fazia, né? Ele já é um infeliz por ele mesmo, né? Fica na boa, fica de bem com você mesmo, confia em Deus que vai dar tudo certo. Isso é o self falando, né? Mas a gente às vezes prefere ouvir mais o ego, né? E daí que está o problema da humanidade, né? Todo o problema da humanidade é de ficar ouvindo muito o ego e pouco o self, né? Então, continuando aqui. Onde esbarrarás, meu filho, com teus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia serás algemado pela justiça de Deus? Gente, são 20 anos. O André Luiz ficou no umbral lá 8 anos, já foi bastante, né? Mas o Camilo está perseguindo o Pedro faz 20 anos. Tá? A Maria, né? Prolonga mais o sofrimento, o orgulho ferido, né? Isso mesmo, Maria. Dos olhos de Cipriana escorriam grossas lágrimas. Você vê que ela estava chorando, conversando com Camilo, né? Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capitulação. Quer dizer que ele já estava com essas palavras da irmã Cipriana, ele já estava inflexível, mas já estava vacilando, estava querendo começar a recapitular, né, a refletir. Extrema palidez cobria-lhe o rosto. E quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, a missionária dirigiu-se ao meu orientador, pedindo-lhe com humildade: Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-los. Sigamos até o lar de Pedro, onde Camilo atenderá nossos rogos. O amor tem uma força irresistível, né? E o amor da irmã Cipriana, o amor maternal, né? É uma coisa realmente maravilhosa, né? Então, a irmã Cipriana pediu para o Calderano para conduzi-los, os dois, até a casa do Camilo, até a casa do Pedro, onde o Camilo atenderá aos nossos rogos, onde ele vai se curvar à evidência do que ela está falando, né? Meu companheiro não hesitou. Voltando-se para mim, obtemperou. Isso aqui é muito interessante, viu, gente? Esse pedacinho, esse parágrafo que a gente vai ler agora, ele traz uma minúcia aqui muito interessante. Ó. A irmã transportará Pedro com os próprios recursos. Olha só. O Calderado falando para o André Luiz, dando uma instrução para o André Luiz. Ó, André, é o seguinte, a irmã Cipriana ela vai transportar o Pedro com os próprios recursos. Mas o outro, o Camilo, que é o obsessor, que está ali terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, é pesado de carregar. É pesado de carregar. Vocês entenderam, gente? Vê que o Camilo, o Pedro, a irmã Cipriana vai levar sozinha. O Pedro, ou melhor, o Camilo, é pesado de carregar, vai ter que levar os dois. O André Luiz e o Calderado vão ter que levar ele. Vejam só que coisa interessante, como que o pensamento inferior, ele está sempre criando densidade no perispírito. Porque é uma frequência de onda que atrai átomos materiais. Ele está sempre criando proximidade com a matéria. Tem muito matéria ainda atraindo ele ao campo gravitacional do planeta. Porque vocês acham que a pessoa que desencarnou, ela já se livrou de toda a matéria? Não se livrou, não. Nós trazemos ainda muitos átomos materiais na nossa constituição perispiritual
que só com o tempo nós vamos nos libertando na vida espiritual. Nós vamos desencarnando de fato. Nós vamos nos desmaterializando ao longo do tempo no plano espiritual. Tá? Por isso que a gente traz impressões da matéria. Por isso que a gente traz impressões mais ou menos fortes da matéria, porque a gente ainda traz um conteúdo material considerável. Quanto mais o nosso pensamento fica preso à matéria, mais nós temos matéria ainda na nossa constituição. Tá? Então, o peso específico do perispírito do Camilo é um peso considerável. Ele é atraído ao campo gravitacional do planeta e se torna pesado de carregar. Tá? Então, é pesado de carregar. Conduzamo-lo nós ambos. Dando-lhe nossos braços, caldeirado à direita e eu à esquerda, reparei que o paciente não reagia. Compreendendo talvez a inanidade de qualquer rebeldia, deixava-se levar sem protesto. Colocamo-nos assim em jornada rápida. Em breves minutos, penetrávamos confortável residência, onde uma senhora, na sala de estar, tricotava junto de 2 filhos pequeninos. Chegaram na casa do Pedro. Todo mundo que estava ali conversando chegou na casa do Pedro. E ali a esposa do Pedro, tricotando, conversando com 2 crianças, 2 crianças pequenas. A Diana, por isso que eles, quando resgatam espíritos do umbral, às vezes carregam nos braços, então, são espíritos que estão ainda bastante pesados, materializados ainda. Eu estou falando isso porque a gente tem uma visão, às vezes, mais transcendente da coisa, E a gente esquece que a libertação da matéria ela é muito mais gradual do que a gente pensava. Ô Gaducha, tudo bem? Boa noite. A libertação da matéria é muito mais gradual, é muito mais lenta. É átomo a átomo que nós vamos nos libertando, conforme os pensamentos vão se alterando. Então é algo físico mesmo, gente. É algo físico. Tá? Mesmo que seja de gramas, mas é algo físico. Tá? Isso já foi pesado, inclusive. O espírito materializado já foi pesado. O próprio William Crookes já pesou. Tá? Teve estudo também, o Hernani Guimarães Andrade fala de estudos de pesagem de pessoas na hora da morte. E era percebido que elas perdiam determinadas gramas. Se não me engano lá, 46, alguma coisa assim, gramas. Teria que ver lá no livro Espírito, Perispírito e Alma. O Hernani Guimarães Andrade fala a respeito disso. Tá? Então é uma questão de gramas, mas é peso. Tá? Então vamos lá. É o perispírito que pesa. É o corpo do espírito, Diana? Tá? Por isso que, à medida que nós vamos evoluindo, o nosso perispírito vai ficando cada vez mais diáfano, luminoso, a veste luminosa, a veste nupcial, que Jesus falava na parábola do festim de bodas, Que nós precisamos conquistar a veste nupcial, de brancura, de pureza, de luz, de radiação, todos nós, Se nós quisermos adentrar o banquete divino nas regiões superiores, nós temos que adquirir a veste nupcial, a veste radiante dos espíritos de luz. Ninguém vai entrar sem a veste nupcial, sem a veste radiante. Tá? Ele usou a veste nupcial como uma imagem, a festa de casamento, como uma imagem do reino dos céus, do reino de Deus. Tal, Mas é isso aí, pessoal? Então vamos ver aqui. A conversação doméstica era doce, cristalina. Mamãe, dizia o menorzinho, onde está o neneco? Voltou ao serviço. E Celita? No colégio.
E Marquinhos também. Eu queria todo mundo aqui em casa, a criança falou, né? Para quê? Indagou a genitora sorrindo. Sabe, mamãe, para rezarmos por papai. A senhora reparou ontem à noite como estava aflito e abatido? Porque ele não está bem, né, pessoal? Ele está doente, está obsediado, né? Está enfraquecido fisicamente. Você vê que é o próprio filho, né? E pelo jeito aqui ele tem vários filhos, né? Celita, Neneco, Marquinhos. E ainda tem esses outros dois aqui. Deve ter uns 5 filhos aqui pelo jeito, né? A jovem matrona transluziu certa angústia nos olhos, mas objetou em tom firme. Confiemos em Deus, meu filhinho. O médico recomendou-nos tranquilidade e estou convencida de que a providência nos ouvirá. Né? Uma cena familiar, né? Os problemas domésticos dessa família, os problemas familiares aqui, na pessoa do pai da família aqui que está doente, né? Mas a mulher demonstrando firmeza, confiança em Deus, né? Então mexe com toda a família, né? As crianças ficam preocupadas, né? O pequeno Guilherme, porém, descansou o braço direito sobre um livro de primeiras letras, cismando como se indiretamente percebesse nossa presença. Olha que bonito, né? Enquanto a senhora, súbito, abandonava o tricô para chorar num quarto à distância. Quer dizer que era uma cena comovedora mesmo, né? A criança agindo como quem estava percebendo a presença dos espíritos amigos, né? Você vê que coisa, né? A sensibilidade da criança. E a mulher saiu de repente, logicamente, através do que a criança falou, né? Pelo que a criança falou, ela ficou emotiva, né? E foi chorar no quarto, né? Porque ela devia estar percebendo toda essa situação do marido, né? Acompanhávamos a cena, comovidos, quando Cipriana se dirigiu a Camilo, desapontado. Você vê que coisa, o Camilo já estava desapontado aqui, olhando o quadro familiar, porque, pessoal, uma coisa é você ficar brigando com a máscara, né? A gente faz muito isso, a nossa máscara brigando com a máscara dos outros, aí você fica com o pensamento fixo em alguém, a pessoa fica com o pensamento fixo em você, e ficam discutindo à distância, e fica aquela, né, confusão, né? Outra coisa é você ver a família da pessoa com as dificuldades da família, é ver que a vida da pessoa não é só a pessoa, e que a vida dela não é só aquele lado que eu me fixei, no lado negativo dela, que ela tem outros lados, ela é um bom pai, é amado pela sua família, é amado pela esposa, é amado por outras pessoas. Então, o Camilo já ficou desapontado, ele não esperava por isso, né? Então ele já ficou desapontado aqui. Ok, pessoal? Tá dando para ouvir bem, né? Tá tranquilo aí, né? O som. Tá todo mundo acompanhando, entendendo o que está acontecendo aí, né? Então tá jóia. Continuemos. A irmã Cipriana vai continuar a explanação dela, né? A irmã Cipriana vai continuar aqui. Efetivamente, ela está funcionando como advogado de defesa aqui, na verdade, em benefício dos dois, né? Em benefício dos dois, na verdade, né? Efetivamente, nosso amigo subtraiu-te a vida física. Noutro tempo, contraindo assim dolorosa dívida. Então ela está dizendo, ó, tá certo. Ele tirou a sua vida física há décadas atrás, né? Criando uma dívida para ele. Tá, você tem razão, né? Ele criou uma dolorosa dívida para ele. Isso aqui é perfeito. Tá? Entretanto, a voz deste menino devotado à prece não te sensibiliza o espírito endurecido? Este é o lar que o Pedro criminoso instituiu para criar o Pedro renovado. Então, por mais que ele tenha errado,
Ele acabou pegando os recursos que ele ganhou, né, desse senhor que ele roubou o estabelecimento dele, né, foi no cofre e pegou a quantia que ele achava que era de direito dele e deixou um restante para a família do Camilo, né. Mas ele constituiu família, e se ele errou, agora ele procura acertar, procura ser uma pessoa de bem, né. Aqui trabalha ele exaustivamente para retificar-se perante a lei. Compreendendo a responsabilidade terrível assumida com o golpe que te aplicou sem reflexão, meteu ombros a uma atividade desordenada e incessante, derruindo os centros físicos. Quer dizer que ele, né, se atirou a um trabalho incessante e tal, e acabou arruinando o próprio corpo, né? A Diana, Ale, depois desse sofrimento todo, no final, o Pedro sai com o débito do crime quitado? Veja bem, Diana, o Pedro, ele não sai com esse débito quitado. Não sai, não. Tá? Ele vai se sentir na obrigação, no plano espiritual, ele vai se sentir na obrigação de uma nova encarnação passar por situações difíceis. Nós não sabemos o que ele vai querer, se ele vai querer ter um problema, vai vir com um problema no coração. Aí depende de cada caso. Tá? Depende onde que ele atirou. Ele não atirou, né? Ele acho que bateu com alguma coisa. Aqui não falou, na verdade, né? Mas ele vai se sentir na necessidade de restituir, né, de se reajustar perante a lei divina. Tá? Olha, pode acontecer, aqui não vai falar nada com relação a isso. Tá? Pode acontecer, o mais provável seria o Camilo acabar reencarnando na própria família do Pedro. Seria o mais provável. Aqui eu já estou extrapolando aqui conforme a gente conhece. O mais provável seria o Camilo reencarnar talvez como neto. Como filho, provavelmente não vai dar mais tempo, porque o Camilo vai ter que se preparar na vida espiritual. Não é assim também que ele vai, né, reencarnar de uma hora para outra. Geralmente fica aí uns 20 anos, dependendo do caso 30, se preparando. Tá? Provavelmente vai reencarnar como neto do Pedro. Tá? Inclusive, vai ter a sua parte que foi roubada restituída a ele de novo como herdeiro. A lei é assim que funciona. A lei divina é assim que funciona. Tá? Isso a gente vê nos outros livros, é o que acaba funcionando. Tá? Mas isso aqui a gente não sabe, é só uma extrapolação. Tá? Uma hipótese aí, né? Perfeita, a lei é perfeita, né, Silvia? É quase que matemática. Tá? Então, o Pedro que tirou a vida do Camilo, primeira coisa, ele deve devolver a vida ao Camilo. Vai ser provavelmente de uma forma indireta, sendo avô, mas recebendo na sua família, cuidando como avô, né, o seu neto. Tá? Às vezes o neto ainda vai ficar meio ressabiado com ele. Não é? Aqueles casos que a gente vê, provavelmente, né? Vai ficar meio ressabiado com a presença do avô, né? Mas se isso acontecer, nossa, gente, já seria uma bênção, viu? Por isso que ter filhos é uma bênção. Ter filhos, esse é um dos méritos do Pedro. Ele não ficou escravizado à riqueza, escravizado a egoísmo, escravizado a egocentrismo dele, não. Ele teve provavelmente aí uns 5 filhos. Foi um grande mérito dele. E provavelmente isso que ele fez de ter filhos é que vai permitir com que ele tenha netos. Vocês entendem como que a pessoa que caminha para frente, a pessoa que caminha, que avança,
que permite que outros espíritos venham, que trabalha, ele trabalhou, ele se esgotou para dar sustentação para a família, para gerar um bom recurso para a família, isso tudo é mérito dele, por mais que ele tenha errado. Então isso funciona como atenuantes para o mal que ele fez. E às vezes ele acaba pagando parte dessa dívida, boa parte dessa dívida, com a própria família dele, com tudo que ele fez de bom após ter cometido esse crime. Né? Se a lei é justa, é amorosa também. Acima da justiça, inclusive, está a misericórdia da lei, que nos dá infinitas formas de atenuarmos o mal que nós fizemos. Né? Tá? A Silvia colocou que ter filhos é uma das formas de acabar com a obsessão espiritual. Certo? Certo. Tem muitas meninas que estão desorientadas, né? Que estão se desorientando na vida, obsediadas frequentemente por vários espíritos. Aí começa a ter um filho aqui, começa a ter um filho ali, começa a ter um filho, vai se acalmando, vai melhorando, vai passando. Muitas vezes acontece isso. Até porque aqueles que estavam pressionando, boa noite, Tânia, um abraço. Aqueles que estavam pressionando do ponto de vista espiritual começam a reencarnar. Vão sendo internados na matéria, porque tem ligações com a pessoa. E à medida que eles vão reencarnando, vão recebendo carinho materno e tal, a vida da mulher, da menina, da moça, vai melhorando também. Ela começa já a pensar com mais clareza, começa a tomar atitudes mais acertadas. Tal. Nem sempre acontece isso, mas muitas vezes acontece. Tá? Então vai saindo da obsessão, até porque aqueles que estavam desequilibrando ela vão sendo internados na matéria. Né? A Jane, a propósito, como fica a encarnação de quem opta por não ter filhos? Né? Então, por quem opta, depois que reencarna, né, Jane? Né? Porque veja bem, uma coisa é a pessoa que se programou para não ter filhos, porque ela vem numa atividade sacrificial, a benefício da ciência, a benefício da arte, a benefício da educação, a benefício de si mesma, porque ela precisa se equilibrar em certos aspectos primeiro, antes de ter os filhos, ter a bênção de ter filhos novamente. Às vezes até a impossibilidade orgânica e tudo mais. Então isso é uma coisa, tá? Principalmente se for algo sacrificial, uma missão que a pessoa venha, pode vir para não ter filhos, né? Mas a maioria de nós vem para ter filhos. A grande maioria vem para ter filhos. E quando não os tem, por opção própria, porque começa a assimilar conceitos um pouco diferentes, né? Ah, eu não vou pôr mais filho no mundo, porque esse mundo já tem muita gente, porque esse mundo é muita criminalidade, porque é muita responsabilidade ter filhos. Gente, isso tudo é bobagem, tá? Isso tudo são justificativas que a gente usa para enganar a gente mesmo e para se justificar junto aos outros, muitas vezes que a gente não sabe repartir, que o benefício que a gente ganhou, a gente não quer estender aos outros, por egoísmo nosso, porque nós somos acomodados, a gente não quer sair da nossa acomodação, a gente não quer sair do bem bom, né? A gente quer ficar só passeando para lá, para cá, e aproveitando os prazeres da vida, não quer perder o corpo adolescente, né? Não quer adotar o corpo adulto, quer continuar com o corpo adolescente. Então tem várias razões, né? E que tentam justificar o não querer ter filho, mas na verdade é essa acomodação, né? Que a gente quer viver, né? Uma vida mais acomodada. Então aí complica, na verdade a gente acaba complicando a nossa própria vida, né? A gente acaba dificultando até o ressarcimento dos débitos que a gente tem para com a justiça divina. A gente acaba prejudicando as nossas oportunidades, né? A Maria Lê, semana passada uma menina de 18 anos fez aborto, acabou morrendo, uma pena, né? A Jane, mas não viemos aqui para viver acomodados, né? Isso mesmo, Jane. Por isso que a vida premia. A vida premia, né? A vida premia a boa vontade.
né? É por isso que aquele que renuncia aos prazeres, renuncia à acomodação, para servir, para estender a outros espíritos a bênção do recomeço, a bênção do esquecimento. É lógico que nós teremos cada vez mais oportunidades à medida que nós estendemos as oportunidades aos outros também. Gente, a gente implora para reencarnar. A gente implora, pelo amor de Deus, alguém me aceite aqui no planeta, porque eu preciso tanto. Eu preciso esquecer o meu passado, eu preciso esquecer os erros que eu cometi. Eu preciso voltar a viver novamente para ter a oportunidade de renovar a minha vida. Então a gente suplica, pelo amor de Deus, alguém que está na Terra, um parente, alguém que goste de mim lá, por favor, me aceite no seu lar. Aí chega aqui, o que a gente faz? A gente cerra as portas do nosso lar para aqueles que estão suplicando no plano espiritual. Vocês acham isso justo? Sinceramente, vocês acham isso justo? Não é, Maria? Não, Ana Cláudia, não pode ser justo uma coisa dessa, pessoal. Nós entendemos que muitas pessoas não compreendem o Espiritismo ainda. Muitas pessoas não têm esse entendimento. Então a gente compreende. E aqui não vai nenhuma nota de desprezo, não. A gente entende que as pessoas que pensam assim são pessoas que nunca fizeram reflexões mais profundas a respeito da imortalidade da alma, a respeito da reencarnação. Agora, nós que temos essa compreensão, nós não podemos adotar esse tipo de procedimento, não é, pessoal? Nós que temos esses conceitos dentro de nós não podemos nos deixar levar pelo senso comum, muitas vezes, né? Com relação ao aborto, com relação a não ter filhos, né? Nós não podemos fazer isso. Seria prejudicar a nós mesmos, não é? Seria prejudicar a nós mesmos, dificultar a nossa própria evolução. Então, antes de tudo, além de não ser uma atitude amorosa, não é uma atitude inteligente também. Não é, pessoal? Não é uma atitude inteligente da nossa parte, né? Então, a gente tem que aproveitar os recursos que a gente tem. A própria natureza nos confere essa possibilidade, confere à mulher o exercício da maternidade, o exercício de ser pai, de ser mãe. A natureza nos fornece essa condição. Tá? É para a gente evoluir. Tá? A Goducha, nossa, eu conheci uma senhora que teve 22 filhos. Que beleza! Né, Goducha? Que beleza! Ai, mas já pensou quanta gente, né? Está ajudando a reencarnar? Quantas pessoas gratas? Isso aqui, gente, é para a eternidade. Ser mãe, ser pai, cuidar de filhos, isso aqui são vínculos para a eternidade. É ampliação da nossa família espiritual, fortalecimento da nossa família espiritual. É realmente uma grandeza, né, Diana? Isso aí, né? Então, é uma coisa muito boa. A gente deve levar em consideração tudo isso, né? Tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, né? Já acabou o nosso tempo. Tá? Mas semana que vem a gente continua. Tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, né? E vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo. Oportunidade também preciosa, porque todos somos esses que suplicamos para reencarnar, todos somos esses, muitas vezes, espíritos rebeldes do passado, hoje tentando nos domar, tentando enxergar o que é o essencial, Senhor Jesus, tentando enxergar o porquê viemos, para que viemos, né? De onde viemos e para onde vamos? Essas perguntas que nos despertam para o essencial, para lembrarmos que a nossa vida não é uma colônia de férias, não é um passeio colorido, florido, mas é uma atividade de crescimento, um desafio de elevação, de aprendizado, de esforço, e que é uma grande bênção que todos nós recebemos da Tua misericórdia, da misericórdia do Pai Celestial,
Criador de tudo que existe. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas tuas leis tão perfeitas, que nós somente a pouco e pouco vamos compreendendo, na medida da nossa boa vontade de estudarmos, de trabalharmos, de vivenciarmos o bem. Sabemos, Senhor Deus, que muitas vezes erramos, mesmo com boa vontade, muitas vezes erramos, caímos, nos precipitamos, mas que Tu nos perdoas, Tu nos levantas, nos orientas, com a Tua misericórdia que é infinita, com a Tua piedade, e nós temos essas oportunidades benditas de estudar, de aprender e de nos melhorar. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que temos, por tudo que o Senhor nos dá. E que possamos permanecer vinculados a essa energia, a essa vibração, a essa paz, durante todos os dias da nossa vida, para fazer valer a grata oportunidade que temos de vivenciar nesse planeta. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então eu agradeço de coração a presença de todos, o carinho de todos, tá? É sempre um grande prazer estarmos juntos aqui no Pautalk, né? Na nossa salinha virtual aqui no Centro Espírita Maria de Nazaré, que está completando quantos anos, Maria? 7 anos? 7 anos, será? Acho que é, né? 7 anos, né? Aí, nós já chegamos nos 7 anos. Agora em dezembro, a gente vai fazer 7 anos aqui no Pautalk, né? Graças a Deus, né? Então, um grande abraço para vocês, um abraço também quem estiver no Facebook, tá? Receba o nosso carinho e quem vier também a ouvir e a ver esse estudo aqui depois, tá bom? Vou colocar para vocês aqui, pessoal, não sai ainda não, deixa eu colocar aqui para vocês alguns links aqui, para vocês conhecerem também, porque às vezes vai entrando gente aí que não conhece ainda, né? O link aqui do semana.ning.com, que é uma rede Espírita Maria de Nazaré, tá? Onde a gente coloca esses vídeos para vocês, tá? Então quem quiser conhecer, tá aí ao dispor de todos. Pode fazer o seu perfil lá também, tá bom? São todos bem-vindos. Aqui também transpessoal.ning.com, tá? Maria, um grande abraço, Diana, Carmen, Maria Lúcia, Ana Cláudia, Jonas, Bonride, Renata, Silvia, Antonella, Goducha, Sandra, Jane e todos os demais que estejam conosco. Um grande abraço, até mais.